Se você é um profissional de computação e ainda não sabe o que é IPv6, então se prepara, que até o final desse vídeo você vai ter uma visão completa e ampla a respeito deste assunto. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui. Bem-vindo ao Código CEO e obrigado por sua visita aqui novamente ao meu canal. O que é IPv6? Aqui eu vou falar para você de uma forma bem rápida e direta o que é o IPv6 e qual a diferença dele para o IPv4. Paralelamente, vou te recomendar um curso sobre IPv6 totalmente gratuito e com geração de certificado para que você consiga se especializar ainda mais neste protocolo. Eu não vou contar detalhes aqui, historinhas da computação, então eu vou bem direto ao ponto. Para que a gente entenda o que é o IPv6, primeiro a gente precisa entender o que é IP. IP, ou Internet Protocol, é um protocolo para comunicação de computadores ou dispositivos eletrônicos, seja por meio da internet ou numa rede interna. E o range de IP mais conhecido é o IPv4, que é composto de 4 blocos de 32 bits cada um. Por exemplo, 127.0.0.1, um IP clássico ainda da nossa plaquinha de rede. O IPv4 não tem muito segredo. Possivelmente, se você já mexe com computação, se já é um profissional da computação, você já conhece este formato de IP. O que acaba causando muita dúvida é o IPv6. O IPv6 veio com um propósito muito bem definido: substituir o seu antecessor IPv4, possibilitando através da sua estrutura a conexão de muitos mais dispositivos a um ambiente de rede. As numerações do IPv4 são geradas a partir de uma base 2 ou base binária, enquanto o IPv6 é estruturado em cima de uma base 16, uma base hexadecimal. Isso já dá para a gente ter uma noção da quantidade exponencial que difere um IPv4 de um IPv6. Enquanto no IPv4, cada bloco dos 4 blocos existentes em sua estrutura poderiam usar números de 0 até 9. Já no IPv6, que usa 8 blocos ao invés de 4, por ser hexadecimal, ele consegue misturar números de 0 até 9 e letras de A até F. E por isso que ele tem base 16, porque de 0 a 9 nós temos 10 números e de A a F nós temos 6 caracteres, 6 letras, 10. Com 6, 16. Por isso o IPv6 é considerado um IP hexadecimal ou IP de base 16. Então, para você ter uma ideia, vamos considerar uma rede interna com IP hipotético aqui, 192.168.0.1. A gente sabe que dentro desta rede a gente tem uma limitação de computadores que a gente pode colocar. Lógico, existe a possibilidade de criar sub-redes, mas aí é um outro assunto. E o que vai delimitar esta quantidade de computadores? Justamente a quantidade de endereços IPs disponíveis para aquele ambiente de rede. Mas se você estiver trabalhando com IPv6, você tem uma quantidade exponencial de computadores que podem estar conectados ali. Via de regra, a gente não utiliza essa abordagem do IPv6 pensando numa rede interna. A gente pensa muito mais numa rede grandiosa. E qual a maior rede que a gente conhece atualmente? Se você respondeu internet, parabéns, você está certo. O que acontece é o seguinte: quando a internet surgiu, um ou outro computador estava conectado a ela. Era muito raro você ir lá nos meados dos anos 90 em alguma casa e ter um computador conectado à internet. Mas esse cenário foi mudando com o tempo. A partir do ano de 2009, com o surgimento do Android como sistema operacional móvel e a popularização da internet móvel pelos smartphones mundo afora, tornou-se muito comum cada pessoa dentro de uma casa ter o seu próprio smartphone. E o que isso impacta referente aos endereços IP? Vamos entender o seguinte: quando você tem uma rede dentro da sua casa, então existe uma quantidade de IPs disponíveis para que você utilize naquela rede. Se você inserir um novo dispositivo, então existe um IP a menos disponível
para novos dispositivos que sejam conectados. Agora vamos fazer uma ligação disso com a internet. Quando você conecta um celular à internet, a rede global de computadores fica com um IP a menos disponível para poder ceder conexão para alguém. Isso significa que cada dispositivo conectado à internet tem um número de IP diferenciado. E isso que faz com que eu consiga acessar a internet e ter um canal direto com a web e também ser identificado caso alguém precise chegar até o endereço de IP de origem. O grande problema que aconteceu a partir de 2009 é que todo mundo passou a ter pelo menos um smartphone. E além disso, a pessoa tem hoje em dia na casa dela um smartphone, uma televisão conectada à internet, um computador, um notebook, um tablet, e com a expansão do IoT, às vezes está o micro-ondas conectado à internet, uma geladeira conectada à internet, enfim. Uma residência que na década de 90 não tinha nem computador, hoje em dia tem 4, 5, 10 dispositivos conectados à internet. E o que aconteceu com os endereços IP? Exatamente, começaram a ficar escassos. Surgiu então a necessidade de substituir o IPv4 pelo IPv6, que tem uma capacidade exponencial de suportar vários dispositivos conectados sem que haja uma repetição dos números IP, ou melhor, dos endereços, já que são hexadecimais. As principais diferenças entre IPv4 e IPv6. O IPv4, como já falei, possui 4 grupos de 32 bits, enquanto o IPv6 possui 8 blocos de 16 bits. A separação de cada um desses blocos é feita da seguinte forma. No IPv4 é marcado com um ponto. No IPv6 é marcado com um sinal de 2 pontos. E calma, que você já vai entender por que eu estou te explicando tudo isso para falar sobre o curso gratuito e com certificado de IPv6. Calma, segura aí comigo até o final do vídeo. No IPv4, existe a possibilidade de ter 4 bilhões diferentes de endereços IP. Já no IPv6, olha isso, existe a possibilidade de ter 340 undecilhões de endereços IPs diferentes. Achou o número esquisito? Olha só, aqui em cima eu estou colocando este número. O que você achou? Deixa aí nos comentários se você já tinha imaginado um número tão grande quanto este para armazenar endereços IP. E para você que é profissional de computação, conhecer essa diferença, além de entender muito bem a respeito do IPv6, é algo crucial. Por isso, neste vídeo estou trazendo um curso gratuito de IPv6, não é um curso oferecido por mim, tá? Só estou indicando. Este curso ele é oferecido pelo site nick.br. Se você ainda não fez alusão ao site do Nick, não reconheceu o site do Nick, é só você entender que nick.br está atrelado ao cgi.br, que está atrelado ao registro.br. E registro.br é o site que registra todos os domínios do Brasil terminados em .br. Então, se existe um site google.com.br, ele foi registrado lá no registro.br, que está conectado ao cgi.br, Comitê Gestor de Internet do Brasil, e que está atrelado também ao nick.br. Então, olha só, quem está oferecendo este curso é nada mais, nada menos que o detentor do direito de registro de todos os sites do Brasil. Então, fica tranquilo que é uma empresa, ou melhor, na verdade é uma entidade, né, totalmente capaz de oferecer o melhor curso de IPv6 que você pode encontrar. O link para acesso a este curso de IPv6 gratuito e com certificado está aqui na descrição deste vídeo. Lembrando, ele é grátis, você não vai gastar absolutamente nada, totalmente online, e gera um certificado para você assim que você concluir e atingir a pontuação mínima. Eu adianto o seguinte para você, ele não é um curso fácil. Então não vá achando que é aqueles cursinhos que você finge que assiste a videoaula, finge que lê o material em PDF e na hora de responder as perguntas
dá um Ctrl+C, Ctrl+V e consegue chegar na resposta. Não é um curso fácil mesmo. Eu já fiz e te garanto, é um cursinho complicado, vai requerer dedicação de você, mas se você se dedicar o mínimo necessário, com certeza você vai conseguir atingir a métrica necessária, obter o seu certificado e, o melhor de tudo, obter o conhecimento necessário quanto ao IPv6. E só para finalizar o vídeo aqui, antes que eu esqueça, se você gostou deste vídeo, da recomendação de curso, clique em curtir, deixa um comentário aqui para mim, falando um pouco do que você tem de experiência com IPv4, com IPv6, e comenta também se você já conhecia este número enorme que apareceu aqui no topo, quanto à possibilidade de números IPs oferecidos pelo IPv6. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no Código CEO, aproveita, se inscreve, clica no sininho e assim você passa a receber todas as notificações sempre que eu postar algum vídeo aqui novo no canal. Eu espero ter ajudado você de alguma maneira com este vídeo, agradeço muito pela sua presença aqui e por ter ficado comigo até o final. Por hoje, o vídeo vai ficando por aqui. A gente se fala no próximo vídeo, combinado? Grande abraço! Tchau, tchau.